O aluno diz: meu experimento não tem repetição. Que tipo de análise eu consigo fazer? Aí só fazendo um adendo aqui, pessoal, o Marcos é um dos nossos poucos, né, nossos seletos alunos aí, que ele é prêmio, né? Uma vez por ano, a gente abre a possibilidade do aluno ser um aluno prêmio na Analyse. O aluno prêmio ele tem acesso a todos os materiais. O Marcos tem acesso a todos os cursos da empresa, né? De forma vitalícia, ok? Então, mas isso aí a gente só abre uma vez por ano, né? Normalmente no Black Friday. Quem tiver interesse vai ter essa possibilidade aí no próximo Black Friday, lá em novembro, tá? Bom, pegando aqui a próxima pergunta, né? Meu experimento não tem repetição, que tipo de análise eu consigo fazer? Esse é um ponto muito importante, gente. Tem muita gente que monta experimento, depois chega para nós, né, que trabalhamos com análise de dados e fala: Léo, eu quero rodar uma análise de variância dos meus dados. Beleza, né? Essa é uma análise simples. Aí eu olho os dados, só tem uma repetição. Eu falo: mas o seu experimento só tem uma repetição? Só tem uma repetição. Aí eu tenho que falar com a pessoa: olha, não tem como rodar a análise de variância. O princípio da análise de variância já não permite que a gente faça isso, né? Porque o cálculo do grau de liberdade da análise de variância já seria impossível calcular, né, esse tipo de análise. E aí a pessoa fica um pouco frustrada, às vezes, não sei como, honestamente, consegue rodar essas análises com alguém, com outra pessoa, eu não sei como, porque não faz sentido, né? Todo o princípio ali da análise de variância não permite a gente fazer isso. Mas acontece. Então, assim, quando a gente não tem repetição, a gente cai para um número bem mais restrito de tipos de análise que a gente pode fazer, tá? Então, quando a gente não tem repetição, por exemplo, você pode fazer um teste de quadrado, os seus dados são poucos, né? Você pode rodar uma análise de contingência, né? Uma tabela de contingência ali, fazer a análise de quadrado. Se você tem várias variáveis, né? Você fez coleta de dados de várias variáveis, você pode trabalhar com análise multivariada, aí fica bem legal. Você não precisa de repetição para trabalhar com análise multivariada. Você não precisa de repetição para trabalhar com machine learning, tá? E também modelos de regressão você não precisa de repetição. Então, principalmente a análise de variância que fica muito restrita ali. Agora, vou até um pouquinho mais além, né, em relação a essa pergunta, que às vezes a pessoa não tem repetição e tem pouquíssimos tratamentos. Já chegou pessoas, e eu sei que tem áreas, gente, que é assim, tá? Só que também não tem milagres. A sua área é assim, Léo, eu só tenho 2 tratamentos e não tenho repetição. A pessoa tem o tratamento A, o tratamento B, e não tem repetição nenhuma. Não tem muito que a gente pode fazer, tá? As opções são bem baixas nesse caso, porque eu não consigo ir para o machine learning, porque o número de dados é muito pequeno, desculpa. Eu não consigo ir para o modelo de regressão, porque você só tem 2 tratamentos. E normalmente, nesse caso, são tratamentos discretos, então não tem como. Mesmo se não fosse para o modelo de regressão, você precisa ter pelo menos 3 tratamentos, isso é o mínimo para que você consiga fazer o modelo de regressão, tá? E aí você fica muito restrito à análise descritiva dos dados, a talvez um teste de quadrado, se for o caso, dá para tentar fazer um teste de quadrado, e basicamente isso, tá? Então, a gente tem que saber, por isso que eu falo que o ciclo do experimento é muito importante, e eu quero colocar isso na cabeça dos meus alunos, né? Porque quando você decide que vai montar um experimento sem repetição, e isso tem que ser decidido lá na etapa de elaboração e condução do experimento, você já tem que saber que a parte de análise de dados vai estar limitada. Não tem como você rodar todo tipo de análise. Então, essa limitação você já tem que saber.
Porque aí, quando chegar na parte de análise de dados, você não se frustra, né? E aí, tudo bem, você já sabe. Não, eu já sei, Léo, não tem como rodar análise de variância, a gente vai fazer aqui uma análise multivariada e que dá para fazer com os meus dados. Beleza, top. Se você já sabe disso, você está tranquilo. O problema é quando a pessoa chega, e muitas das vezes chega em cima da hora, né? É o comum, chegar em cima da hora pedindo para fazer algumas coisas. Eu vou dar um exemplo, claro que eu não vou citar nomes aqui, mas há um mês atrás, mais ou menos, veio uma pessoa na empresa, ela tinha em torno de umas 20 parcelas do experimento, ou nem isso, não me recordo agora. E ela queria rodar rede neural. Eu fui bem honesto, falei, olha, eu até rodo rede neural para você, mas os resultados não faz sentido. Sabe, 16 dados para rodar a rede neural, isso aqui não é nada, pensando em rede neural. Se a gente pegar na literatura aí, o pessoal vai falar em pelo menos 300, 500 observações para você começar a trabalhar com rede neural. 16 observações não dá nem para o cheiro, para a rede neural. Aí a pessoa não quis rodar comigo, eu sei que depois ela rodou esses dados, né, fez lá as análises, mas tem que saber, e até para você apresentar isso para o público. Porque se isso chega para um revisor que entende da área, ele com certeza vai rejeitar um artigo. Ou se for numa apresentação, ele vai vir perguntas, vai vir matando. Eu, pelo menos, se eu pego uma análise de rede neural com 16, 20 observações, eu vou vir matando em cima do cara. E provavelmente vai ser complicado ele trazer respostas para mim, porque não faz sentido, entendeu? Não é o que a metodologia pede. Então, esses detalhes, quando é seguido o ciclo do experimento passo a passo, e você definiu isso lá atrás, você está seguro na hora de rodar a análise. Agora, quando você faz isso meio que empurrando com a barriga, que define a análise lá no final, depois que já está tudo montado, aí costuma trazer esse tipo de problema.